Olá, eu sou Alexandre Mendonça, analista de mercado, e no Impulso Negócio de hoje nós vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo com a safra no hemisfério norte, né? O momento é de total olho sobre as safras da Europa, principalmente dos Estados Unidos e da Ásia. Eu acho que o grande destaque, gente, tem sido a evolução climática, né? O fenômeno do El Niño marcando a insegurança com a safra, curiosamente, principalmente dos Estados Unidos. Nós já abordamos em outros momentos que o El Niño ele costuma trazer safras ruins para a Ásia, não tão diferentes de uma safra normal nos Estados Unidos e também não muito diferentes do normal na Europa. Entretanto, este ano, a safra americana vem surpreendendo negativamente. Na verdade, o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos, o plantio foi perfeito, foi muito rápido. Tanto a soja quanto o milho talvez tenha sido a melhor velocidade de plantio de toda a última década. Entretanto, gente, os solos americanos estavam muito secos na sua parcela de 0 a 20 centímetros. Né? Os americanos chamam ali a umidade do solo, o solo moisture, estava muito baixo, num pedaço grande do meio oeste americano. Então o que aconteceu? Conforme o plantio avançou muito bem, os fundos saíram vendendo soja, vendendo milho, e por isso que a soja e o milho acabaram caindo significativamente em Chicago. Passada essa etapa de plantio, começou a ficar claro para todo mundo que a seca, né, estava prejudicando a emergência das plantas. A gente começou a ver, né, várias imagens, vimos nos relatórios americanos semanais que a condição das lavouras não parava de piorar. Na verdade, começou uma discussão bastante preocupante, eu diria, para o quadro de abastecimento mundial, que a qualidade das lavouras americanas estava andando em linha com o fatídico ano de 2012. 2012 foi a pior safra das últimas 2, 3 décadas nos Estados Unidos, e a gente começou a ver uma piora consistente da qualidade das lavouras. Veja, gente, nós estamos discutindo a emergência das plantas, é o começo de tudo, né? E não é usual nos Estados Unidos ter problema de umidade, porque os solos americanos têm alta capacidade de retenção de água, porque tem neve, normalmente a neve degela, então já começa o ano relativamente bem em termos de umidade nos solos americanos, mas esse ano estava diferente. Foi por conta disso que os preços voltaram a subir. Os fundos que tinham vendido milho, que tinham diminuído as posições de soja, começaram então a recomprar essas posições de maneira agressiva na medida que a percepção da safra americana vinha piorando. Na verdade, nas últimas semanas, as chuvas chegaram ao meio oeste americano, não de uma maneira generalizada, mas isso já deu uma boa acalmada nos mercados. Veja o tamanho da volatilidade, a complexidade que o mercado está. Por quê? Diferentemente do Brasil, que tem muita safra, que tem um estoque muito grande, estamos colhendo nossa safrinha, que ela é gigante. Lá fora, as coisas não estão tão folgadas assim, estão muito mais apertadas. Então, pequenas variações no cenário sugerem um aperto maior. E há poucas semanas, né, saiu um número muito relevante e até um pouco surpreendente nos Estados Unidos, que é o famoso acreage, né? Depois que o plantio é feito, o governo americano roda as áreas no meio oeste americano e determina quanto efetivamente foi plantado de área das principais culturas. E aí sim apareceu algo diferente do usual. No último relatório, que saiu recentemente, o governo americano reviu para cima a área de milho em 800 mil hectares, mas reviu para baixo em significativos 1.700.000 hectares. Vejam vocês, quer dizer, isso mudou bastante a relação, a percepção de oferta,
né, do aperto do quadro entre soja e milho, favorecendo, né, os preços da soja em detrimento do milho. O que aconteceu? Como é que fica então a equação, o balanço americano, principalmente de soja, para nós olharmos, que o governo americano tem dito? Então a área plantada caiu 1.700.000 do que vinha hectares, do que vinha nos relatórios anteriores, e com isso a safra de soja prevista de 123 milhões de toneladas já baixou para 117, ou seja, considerando uma produtividade cheia, uma produtividade recorde, que eu não acho que parece que vai acontecer pelos danos que ocorreram nas lavouras por conta da seca no começo do processo de desenvolvimento das lavouras, caiu muito, 6 milhões de toneladas a menos nos Estados Unidos é muito significativo. De tal maneira que os estoques previstos no fim, né, da safra, em agosto do ano que vem, para os Estados Unidos, em vez de 10 milhões de toneladas, ficaram em 4 milhões de toneladas, que é bastante baixo. Mas acontece que a produtividade também dificilmente vai ser tão boa quanto o governo americano vem defendendo. Na verdade, eles não estão defendendo, na verdade, é difícil nesse momento estimar o quanto perdeu de produtividade. Mas eu não acho improvável que nós vejamos números ainda de 6 milhões de toneladas a menos do que esses 117 milhões de toneladas de soja. Ou seja, existe uma realidade que eu acho que já aconteceu que vai penalizar ainda mais a oferta de soja. A implicação prática disso para nós brasileiros, né, que vamos começar a plantar no segundo semestre a soja, é que os americanos provavelmente vão exportar menos do que os 54 milhões de toneladas que eles estão prevendo para o próximo ano. Na minha avaliação, isso facilmente vai ficar abaixo de 50 milhões de toneladas. Com isso, abre-se uma oportunidade para a soja brasileira. Não foi à toa que os preços da soja, tanto, né, no mercado mais curto quanto no futuro, voltaram a subir depois de ter caído até bastante quando a chuva voltou. Já o milho, a conta é um pouco diferente, né? Nós ainda estamos vendo então uma área muito grande, 38 milhões de hectares é bastante grande. Os Estados Unidos têm uma produção de milho muito relevante e o governo americano elevou a safra de milho dos Estados Unidos para quase 400 milhões de toneladas, o que é gigantesca diante dos 349 milhões do ano passado. Eu acho também aqui nós temos que tomar muito cuidado porque essa projeção do governo americano pressupõe produtividades perfeitas, 11,4 toneladas por hectare na média de todos esses 38 milhões de hectares. Eu acho muito difícil isso acontecer, provavelmente a gente já deve ter perdido ali uma visão assim, é difícil, muito difícil, gente, estimar nessa altura do campeonato, mas algo entre 15 e 20 milhões de toneladas de milho a menos do que essa produtividade potencial me parece fazer sentido, tá? Então, mas mesmo assim, se for isso, né, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né, gente? Nós teremos aí nos próximos semanas uma volatilidade muito grande no mercado por conta desse mercado de clima, né? Se vai chover, se está seco, etc. Eu acho que para os nossos produtores é bom aproveitar, né, esses momentos de repique. Eu particularmente acho que tivemos e teremos oportunidades de preços interessantes. Acho que os custos de produção caíram muito, então se nós olharmos daqui para a próxima safra, a minha visão é que nós voltamos a ter uma rentabilidade até interessante, claro, nada comparado aos últimos 2 anos, mas uma rentabilidade que volta mais perto de uma normalidade, graças principalmente à queda nos custos de produção. Eu queria chamar a atenção, então, para esse acompanhamento muito relevante da safra americana, e a gente tem detectado também, né, por conta desse fenômeno do El Niño, que algumas regiões da Ásia estão um pouco mais secas. E reforçar o ponto que os meteorologistas estão nos dizendo, que o auge, provavelmente, da temperatura e dos efeitos do El Niño estão por vir, e muito mais, provavelmente, para setembro, do que foi aí junho e julho. Então, teremos adicional volatilidade oriundas do que está acontecendo e pode acontecer um pouco mais
na Ásia. O mercado internacional, eu insisto, ele não está nem um pouco folgado, né? Como acontece aqui no Brasil, nós já elaboramos no nosso último programa o efeito dessa safra gigantesca e da ausência de estrutura de armazenagem que fez com que os prêmios nos portos da soja e agora do milho ficassem negativos. No caso da soja, nós já exportamos muita soja e a gente está voltando a ver, como a gente achava que ia acontecer, os prêmios melhorarem, né? E daqui para o final do ano, acho que veremos um pouco melhor, uma melhora nesses prêmios. Por outro lado, se a nossa safra do ano que vem for muito boa, nós vamos ver de novo todo esse aspecto logístico de armazenagem afetando a formação de preços no Brasil. Então, a mensagem é: o mercado de clima tem dado uma oportunidade, né, de elevações de preço e, ao mesmo tempo, a redução de área de soja nos Estados Unidos já assegurou um balanço, um aperto maior no mercado americano, abrindo mais espaço para o mundo ter que vir ao Brasil para se abastecer com a soja brasileira. Muito obrigado, vamos acompanhando aí a cada programa esse interessante momento por que passa os mercados agrícolas internacionais.